Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, ele tinha 17 anos que estava no Egito. O texto diz lá, no capítulo 47, o anterior, versículo 28, fala: Jacó viveu 17 anos no Egito. Então, já tinha 17 anos vivendo no Egito, e os filhos de José já haviam nascido. Aí ele, pela primeira vez, foi ter contato com esses meninos, né? Aí diz que, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, né? Os seus 2 filhos que nasceram no Egito, durante, no tempo que eu estou aqui, antes que eu vim para cá, Efraim e Manassés, eles agora são meus, são meus. Aí ele disse assim, serão meus, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Rubens e Simeão, Rubens é o primogênito de Jacó, e Simeão é o segundo filho de Jacó. Todos 2 filhos de Lia, né? Aí veja bem, os filhos que lhe deram, que lhe nascer depois dele, serão seus. Serão convocados sob o nome de seus irmãos para receber sua herança. Aí o versículo 20 fala assim, versículo 20, assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão. Aí eu quero que você leia comigo. Quero que você, a pressão está aí? Eu quero que você leia comigo essa expressão. É o capítulo 20 lá, por favor. Versículo 20, aliás. Eu quero... O versículo 20. A expressão é essa. Que Deus faça. Vamos ver. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Tá? Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Aí diz o texto que essa expressão virou uma expressão. Você queria abençoar alguém, fala assim: que Deus faça a você como Deus fez para Efraim e Manassés. Hoje, dia dos pais, eu recebi algumas considerações dos meus filhos, meus 2 filhos, né? E devolvi para eles assim: que Deus faça a vocês como Deus fez a Efraim e Manassés. Essa foi a minha devolução da mensagem que deixaram para mim. Mas a história de Jacó e a sua família é muito rica, tá? É muito rica. Tem muitos fatos, os ingredientes da história são muito, os componentes da história, ela, de uma forma ou de outra, ela fala com a gente. É uma história muito assim, comovente, e tem muita coisa que combina com a gente, que ensina a gente, e assim por diante. No capítulo 49, nós temos que Jacó abençoa os seus filhos. O Jacó, na verdade, teve 13 filhos, e nenhum deles ficou sem a bênção, nenhum deles. Apesar de alguns filhos ter feito alguns desatinos, feito algumas coisas erradas, mas nenhum deles ficou sem a bênção do pai. Jacó abençoou todos. Aí o versículo 28 do 49 fala assim: são esses os que foram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhe disse: os abençoarei, abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Então, Jacó não negou a bênção que pertencia a cada filho que ele possuiu. Os seus 12 filhos homens, mais a sua filha mulher, Diná, né? Mas, então, esta é o prenúncio da história de Jacó.
Jacó foi um pai com promessa de bênção para seus filhos. Você sabe muito bem que a história de Jacó, ela começa no seu nascimento, né? No seu nascimento. A primazia da bênção da primogenitura pertencia a Esaú, né? Mas Esaú não teve a ideia, não teve a presciência, não teve a inteligência, a sabedoria de dimensionar o valor da bênção do pai. Tá? Ele não tinha ideia, ele não fez avaliação da importância da bênção do pai. Da bênção, daquela primeira bênção ao primogênito. Esaú não fez essa avaliação, e ele, por causa de sua fome, de uma necessidade física, ele vendeu esse direito, essa bênção para Jacó por um prato de lentilha, né? Depois ele arrependeu do fato que fez, mas já era tarde demais, porque a bênção estava com Jacó, e Jacó não liberava a bênção dele para ninguém. E a bênção é dele, e ele não vendia, não negociava, não trocava, de fato nenhum. A bênção é dele, ele queria por completa a bênção que ele recebeu de seu pai Isaac. Muito bem, a história transcorre, depois vocês sabem muito bem o problema que houve entre Jacó e Esaú. Jacó tem que ir embora para Harã. No caminho, Deus fala com Jacó e faz uma promessa a Jacó, dizendo: Jacó, eu não te deixarei enquanto cumprir com você o propósito da minha chamada, da minha vontade em sua vida. E Jacó segurou isso. Jacó ficou seguro nessa palavra. Então Deus vai estar comigo e vai cumprir em mim as suas promessas. E Jacó então transcorre as suas histórias. E a história de Jacó é uma história de luta, sofrimento, muita peleja, muita guerra, muita afronta, muito problema na família, muita discórdia, muita desavença da família. Mas ele soube superar tudo isso, né? Superar tudo isso. Ele tem uma história que ele faz um problema muito sério, porque você sabe a história de Raquel e Lia, não é? Ele teve que casar com Lia fora da sua vontade, e a princípio diz que ele desprezou Lia, né? Desprezou Lia porque amava Jacó. Então imagina bem a história de Lia, né? Mas Lia, essa mulher foi honrada por Jacó. Jacó honrou Lia com algumas informações muito interessantes. Porque Lia, na verdade, ela deu 7 filhos a Jacó, né? E a serva de Lia deu mais 2 filhos. Então Jacó tinha que ter muito respeito, muita consideração com Lia. E diz a história que no seu final de vida, quando ele estava prestes a morrer, ele chamou José na sua casa para manifestar para José os seus últimos desejos, né? E ele faz os últimos desejos, ele faz assim: José, eu quero que você, quando eu morrer, você não deixe eu sepultado aqui, nessa terra do Egito. Me leve e me sepulte no lado do sepulcro de Lia e meus pais, lá em Macpela, que ele havia comprado, que Abraão havia comprado. Então ele estava dizendo: olha, eu quero, a honra de Lia foi restaurada. Eu quero que você me sepulte ao lado de Lia, juntamente com meus pais, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Nesse lugar está então esses 3 personagens: Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Lia. Então Lia foi esta mulher que deu que Jacó deu essa honra nos seus últimos dias. Tudo bem. Mas se nós olharmos a história de Jacó, é a história de pais e filhos. Nós vamos ver o seguinte, que na história que é contada para nós sobre a história dos filhos de Jacó, a gente tem alguns fatos. Nós temos, portanto, os filhos de Lia, principalmente Rubens e Simeão, e temos os filhos da velhice de Jacó, que são José e Benjamim. É interessante observar
que na história de Rubem e Simeão, os primogênitos de Jacó, foram os filhos que nasceram de Lia. Lia recebeu esses filhos, e o primeiro filho, chamado Rubens, que está no versículo 29 e o 31, diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, ela engravidou e deu à luz a Rubem. Uma expressão, outra expressão, fala: quando o Senhor viu a minha infelicidade, ela, portanto, ficou grávida e gerou Rubem. Em outra expressão, quando o Senhor viu a minha aflição, o Senhor Lia engravidou e nasceu Rubens. Então veja bem, os nomes dos filhos de Jacó, tudo conecta com a história. Então Rubens aqui fala: quando o Senhor viu Lia desprezada, quando o Senhor viu a sua infelicidade, quando o Senhor viu a sua aflição. Então Rubens tinha para Lia essa referência: você é o filho que me consolou, que quando eu sentia desprezada, Deus acabou com a minha aflição e com a minha infelicidade. Da mesma forma, nós temos aí o outro filho, o filho chamado Simeão. Simeão tem o seguinte nome: o Senhor ouviu quando eu era desprezada e deu-me este também. Então, Lia tem duas experiências com Deus. A experiência é essa: Deus viu a minha aflição, a minha infelicidade, o meu desprezo, e o Senhor ouviu o meu desprezo. Então, Simeão e Rubens tinham esse significado para Lia. Mas aí da velhice de Jacó, nasceu José e nasceu Benjamim. José quer dizer acréscimo de Deus. José quer dizer acréscimo de Deus. Ou seja, é aquele que acrescenta. Aumento da minha família em Deus. José quer dizer isso. Aí, depois de José, teve Benjamim. Benjamim, que é o filho da mão direita, uma expressão mais clara, o filho da minha felicidade. Aquele filho que nasceu de Jacó na sua velhice. Então, Benjamim era o filho da sua felicidade. Então, a história vai dizendo para a gente essas coisas para a gente fazer um somatório para a gente aprender. Aí, nesse ato que eu acabei de ler, Jacó estava com seus dias terminando, já era de alguns anos de vida, estava com 147 anos, próximo de morrer. Ele, em primeiro lugar, ele chama José. Passa algum tempo, ele adoece, e José vem visitá-lo. E pela primeira vez José vem com seus dois filhos. Vem acompanhado dos seus dois filhos. José chega na casa de seu pai, Jacó. Eu acho interessante aqui, irmão, porque José era autoridade, José era homem importante. José era o homem mais importante da região, daquela região. Mas ele foi à casa de seu pai, visitá-lo quando estava enfermo. Com isso eu aprendo aqui a importância do filho, por mais importante que ele seja, não esquecer que ele precisa visitar seu pai, principalmente quando ele está enfermo, ou quando o pai manda chamar. Quando Jacó mandou chamar, José veio. Quando ele adoeceu, José também veio. Aí José chega para visitar o seu pai Jacó, no seu cargo, na sua importância, na sua influência que ele se encontrava, ele vem visitar. E traz os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Aí ele chega, o pai vai honrar a José. O pai queria, no último instante da sua vida, honrar o seu filho José. Com muita razão. Jacó tinha um apreço muito grande por José,
tinha um respeito muito grande por José, tinha uma deferência muito grande por ele, porque o seu filho havia galgado aquele posto, havia salvado a sua família, havia cuidado dele, Jacó, assistido ele, e provido a sua família de condições para não morrer de fome, não ter necessidade e construir patrimônio naquela terra do Egito. Então Jacó tinha um alto respeito e uma deferência muito grande por José. Aí ele sabia, Jacó era testemunha da realidade de José, né? Na verdade, irmão, José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para dar errado, para ser uma pessoa mal resolvida, ser um homem de coração rancoroso, ser um homem de coração revoltoso, né? Ser um homem de dura cerviz, né? José tinha tudo para ser isso. José foi vítima de alguma coisa. José foi vítima da preferência paternal, né? Foi vítima da preferência paternal. Lá no capítulo 37, versículo 3, nós encontramos esta informação dessa preferência paternal que custou muito caro para José. Diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro dos seus filhos, né? Isso foi um problema sério para José. Jacó gostava mais de José do que seus outros filhos, né? Mas Jacó não tinha, ele era verdadeiro, ele não sabia esconder isso, ele tinha uma admiração muito grande, aquele filho é muito apegado ao pai, né? Então José foi vítima disso. José foi vítima do ódio dos seus irmãos. No versículo 4 deste mesmo capítulo, fala: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, ele foi odiado pelos irmãos, ele foi objeto de ódio dos seus irmãos ainda nesse período. Ele foi objeto de inveja espiritual, No capítulo 5, versículo 5 do 37, fala assim: certa vez José teve um sonho, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, né? Eles passaram a odiá-lo ainda mais, porque o sonho referia a ele como sendo o salvador da família. Aí ele, quando percebeu isso, o menino novo fala isso, e diz que os seus irmãos odiaram ainda muito mais. Outra coisa, ele foi objeto de violência familiar, né? De violência familiar. Imagina bem o que aconteceu com ele. Ele foi traído, humilhado, torturado emocionalmente e foi vendido como escravo para uma terra estrangeira, né? De uma forma muito terrível. Imagina bem, esse jovem José tinha tudo para dar errado. Esse José podia muito bem ser um homem revoltoso, coração amargurado, mas Deus usou esse homem para alterar muita coisa na história de Jacó, na história de Israel e assim por diante. Agora, veja bem, é interessante porque a história dos pais e filhos, a gente vai conectar com o nome deles, né? Então, Manassés e Efraim tem para nós lições que precisamos aprender para que nós possamos crescer e vencer na vida pessoal e na vida espiritual, financeira e assim por diante. Tem lições. Nós não podemos ter uma vida abençoada no presente enquanto não superarmos os traumas do passado, tá? Então, José, ele foi um abençoado porque ele não deixou os traumas do passado afetar o seu presente, né? Fez seu presente. Portanto, José, ele podia muito bem ser um homem amargurado, contrariado, raivecido, né? Estragado. Mas não, ele foi um homem sadio e foi um homem resolvido por completo. Esse dia eu estava visitando um irmão, uma família, aí estava um filho lá com um problema sério, porque ele estava reclamando de um fato que aconteceu quando seu pai ainda era vivo, ainda era vivo, e aquele fato ele trouxe à tona, estava dando um problema dentro da casa, né? Aí eu falei: meu filho,
para que você remoeu o passado? Para que você voltar no passado para estragar o presente? Para que você envenenar o presente com essa lembrança, né? A lembrança. Aí eu, meus cumprimentos recebidos hoje como pai, eu devolvi assim, né? Ainda bem que depois da gente ter uma certa idade, os filhos mandam para a gente aquelas fotografias mais belas possível, né? Aquelas fotos emocionantes, marcantes, só lembra de coisa boa. Ele só lembra de fatos especiais que aconteceram. Eles só lembram daqueles fatos que ficaram marcantes na vida da gente. E aquelas coisas ruins, né? Aquelas coisas que foram desagradáveis, aquelas coisas que os entristeceram, aquelas coisas que fez mal, nem lembram, esquecem, né? Mas é bom que seja assim, porque se nós trazer à tona aquilo que no passado veio causar tristeza no presente, a gente está agindo indevidamente. José, ele fez uma limpeza total dos seus traumas, né? E não foi a violência familiar, não foi as invejas, não foi o problema de ser um filho preferido, nada disso atrapalhou José ser um homem sadio. José ser uma pessoa sadia, uma pessoa abençoadora. Agora veja bem, é interessante nós observarmos o que aconteceu aqui nessa passagem. Chega José com seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e José e Jacó falam assim: José, esses filhos não são seus mais, são meus filhos. Filhos seus é o que nascer depois, esses aqui são meus. José, talvez, que meu pai está ficando caduco, o que está pensando? O que ele está querendo fazer? Aí, ele traz para ele: olha, José, eu quero dizer para você que os seus filhos vai ficar na lista dos herdeiros meu, dos herdeiros direto meu. Porque as tribos eram formadas com 12 tribos. Então, tinha que ter, completava-se a tribo com Levi e José. Os levitas não receberam nenhuma herança, né? E José era o herdeiro natural de Jacó. Aí ele colocou os 2 filhos, Efraim e Manassés, no lugar de Levi e de José. Então, aqui fala de uma bênção dupla. De uma bênção dupla. Aí, quando José ouviu aquilo, ele falou: meu pai, que coisa tremenda. Aí chamou os 2 meninos. Ele orou assim. José chegou, trouxe o Manassés na frente, que era o mais velho, e trouxe o Efraim do lado esquerdo. Só que na hora de orar, Jacó orou assim. Ele estava cego, irmão. Já estava cego. Ele não estava enxergando direito. Diz a Bíblia que ele não estava enxergando direito. Quando Jacó foi abençoar com os braços cruzados, a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés, diz que José não gostou. José não gostou. Aí foi chamar a atenção do seu pai. Pai, está errado, pai. Primeiro é Manassés, o segundo que é Efraim. E Jacó falou: não, filho, não estou cego, não estou fazendo coisa errada, não. É assim que Deus quis, é assim que vou fazer. A bênção de Efraim é uma e a bênção de Manassés é outra. Aí nós temos o significado dessa passagem, que nós vamos olhar o seguinte, olhar que, aí fala no versículo 14, eis Jacó, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Abençoa José, dizendo que é Deus a quem sirvo, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Seja ele chamado pelo meu nome, pelo nome de seus pais, Abraão e Isaque. Cresçam muito na terra. Essa foi a bênção que Jacó ministrou para aqueles 2 meninos. Aí,
interessante que quando diz que José não gostou, né? Porque fez isso. Mas seu pai recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também tornar um povo também grande e ministrou as bênçãos para todos. Aí versículo 20. Assim Jacó abençoou naquele dia, dizendo: esta bênção tornou-se um tipo de saudação. Nós não temos aqui essa, Deus te abençoe. Não tem a nossa bênção nossa? Deus te abençoe. Deus te ajude. Aí em Israel ficou essa transmissão de bênção. Quando você queria abençoar alguém, você fazia isso, ó. Que Deus faça com você, assim como fez com Efraim e com Manassés. Amém? Então essa expressão tornou-se uma expressão da gente abençoar alguém, a gente transmitir para alguém uma palavra. Então essa que é o cerne, essa que é a mensagem que eu quero transmitir para vocês. A bênção de Efraim, a bênção de Manassés, seja sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas. Agora, veja bem, o que é interessante saber aqui, é por que isso aconteceu. Jacó era um homem espiritual. Ele tinha uma compreensão muito perfeita daquilo que era de Deus, tá? Daquilo que era plano de Deus, aquilo que era a ação de Deus na sua história, no meio da sua família. É interessante observar que o nome Manassés significa faz esquecer, ele ou ele esqueceu. Manassés, ele recebeu esse nome quando José, após estas tragédias que ele viveu, essas violências que ele viveu, essas razões que ele tinha para ser desgostoso, ser revoltado, ter trauma na vida, ser um homem e que não perdoava, que ele seja um homem revoltado com a família, com seus pais e com seus irmãos, né? Ele ficar querendo vingança por aquilo que os irmãos fizeram para ele. Quando Manassés nasceu, e ele colocou esse nome Manassés, ele está dizendo assim: Deus me fez esquecer as coisas ruins do meu passado. Deus eliminou do meu coração tudo que era prejudicial à minha vida do presente. Deus fez eu esquecer daquilo que era trauma, aquilo que era drama, aquilo que podia contaminar o meu presente. Então, Manassés significa isso. Então, quando Manassés recebe nasce e recebe esse nome, né? José transmitia essa mensagem, que ele estava de coração livre, abençoado, livre de qualquer ódio, qualquer rancor, qualquer sentimento, ressentimento, qualquer amargura, qualquer ódio, qualquer revolta. Ele estava coração livre. Aí, seguidamente, nasceu seu filho Efraim, que quer dizer frutífero, aquele que multiplica, ou seja, bênção dupla, ou dupla bênção, né? Isso significa Efraim. O que nós consideramos aqui? José conquistou o que ele conquistou, foi abençoado como foi abençoado, cresceu como cresceu, né? Teve o nome que ele teve, foi honrado pela sua nação, pelos seus pais, pelos seus irmãos, como ele honrou seu pai e seus irmãos com muito amor, muito respeito, coração alegre. Ele fez tudo isso porque ele tinha o Manassés na vida dele. Ou seja, porque ele gerou o Manassés. A resposta é essa. A resposta é essa. A gente precisa gerar Manassés em nós. Manassés precisa ser gerado em nossa vida para que a gente possa desfrutar do Efraim. Entendeu? Se você quer ser um homem abençoado, frutífero, próspero, um homem que tem a bênção constante da sua vida, aprenda isso. Precisa estar com seu coração livre de qualquer rancor, qualquer ressentimento, qualquer amargura, qualquer ódio que possa atrapalhar o seu crescimento, a sua prosperidade, os frutos da sua vida e assim por diante. Então, a importância de limpar o coração para que também Efraim nasça. O que é Efraim? Significa a dupla bênção. Então, quando nós falamos assim, que Deus faça com você, que Deus dê a bênção que deu a Efraim
e a Manassés, ele está dizendo que Deus dê a você a prontidão de ter um coração perdoador, um coração que não guarda amargura, que não tem ressentimento, que sabe perdoar, que sabe considerar, que não guarda revolta, porque você fizer assim, Deus vai prosperar você e vai dar uma bênção dupla. Aí que eu concluo aqui, Jesus é o nosso Manassés. Jesus Cristo é o nosso Manassés. Quando nós nascemos em Jesus, e Jesus gera nós, se isso aconteceu, é porque Jesus nos deu graça para nós inaugurar um tempo novo na nossa vida. Pronto para prosperar, para crescer, para vencer, para avançar. Agora veja bem, eu quero concluir nesta noite com esta palavra. Olha, Jacó tinha bênção para todos os seus filhos. Tinha filho difícil? Tinha. Tinha filho custoso? Tinha. Tinha filho aquele terrível? Tinha. Mas Jacó não amaldiçoou nenhum deles. Simplesmente abençoou um por um. Pode dizer amém? Um por um. Pai, esta é a obrigação nossa. Nossos filhos têm que ter a bênção nossa. Assim como Jacó foi abençoado, ele foi abençoado para abençoar. E bênção do pai tem valor, irmãos. Bênção de pai tem valor. Aí você, pastor, mas o meu pai, além de não ter me abençoado, me maltratou. Meu pai foi cruel comigo. Meu pai me traiu. Meu pai não me respeitou. Meu pai não me considerou. Agora, deixa o Manassés nascer em você. Não deixa o que seu pai fez com você atrapalhar a sua bênção dupla. Não deixe o que seu pai fez com você ser impedimento de você ser um homem sadio, resolvido, um homem de coração limpo, perdoador, um homem que foi transformado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz uma conexão com esse fato aqui, dizendo o seguinte, ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Ô meu irmão, eu sei que a história de pai e filho tem muita história diferente. Eu sei que cada um tem uma história aqui estranha, uma história complicada, uma história enfesada, né? Uma história raivosa. Cada um tem a sua história particular entre pai e filho. Agora, aprenda uma coisa. José podia muito bem ter mágoa do pai. Podia muito bem ter mágoa dos irmãos. Mas sabe o que José compreendeu? Ele compreendeu o seguinte: tudo que aconteceu comigo foi para meu bem, para que eu alcançasse, para que eu chegasse aonde cheguei. Amém? Por favor, entenda uma coisa. É esta a minha palavra com você nesta noite, pais e filhos. Pais e filhos. Mágoa de pai ou mágoa de filho é a mágoa mais custosa de acabar. Mágoa de irmão é a mágoa mais custosa de acabar. E se a gente não terminar com ela, a gente vai morrer com ela. É ou não é? Então, aprenda uma coisa. Manassés
tem que nascer, tem que gerar em nós. Manassés é o efeito do perdão, é o efeito do esquecimento, é o efeito da limpeza de coração. Efraim é a bênção dupla. Deus quer te abençoar duplamente nessa terra. Deus quer fazer você frutífero nessa terra. Deus quer fazer você, nós cantamos aqui, né? Deus quer te fazer honrado aonde você passou vergonha. Aonde você passou vergonha. Deus quer te usar para que você seja, para seu pai, um ponto de interrogação, que ele precisa também aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a esquecer o que talvez pai dos seus pais fizeram com ele. Mas eu quero dizer para você o seguinte: isso é Jesus que faz. Isso é Jesus que faz. Quando nós entregamos para Jesus, nós deixamos Jesus entrar em nossa vida, é isso que acontece com a gente. Nós aprendemos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, e a gente liberar o coração e ver uma vida sadia, com tudo resolvido, para servir a Deus na plena liberdade espiritual. Amém? Fiquemos de pé, por favor. Glória a Jesus. Seja uma pessoa bem resolvida. Enquanto a gente vê a pendência do passado no presente, a gente não constitui uma pessoa resolvida. Todo trauma, toda vergonha, toda tristeza, todo acontecimento do seu passado que lhe causou tristeza, lhe causou revolta, ponha no mar do esquecimento. Faça essa celebração. Eu esqueci, não lembro mais de tudo que me faz mal no presente, porque hoje eu quero viver a minha dupla bênção, a dupla bênção. Portanto, nesta noite eu quero abençoar vocês com a bênção de Efraim e com a bênção de Manassés. Aleluia! Que Deus faça você assim como fez com Manassés e Efraim. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida, para cada um de nós no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia.